Queria dar bom dia a todos e, inicialmente, registrar meu agradecimento ao Tribunal de Justiça de Goiás por proporcionar um evento de tamanha qualidade e agradecer a você, Piccoli, por todo o esforço envidado para o fomento dessa virada tecnológica no sistema de justiça brasileiro. Esse seu trabalho de curadoria é de extrema importância para todos nós e fez com que fosse possível nos conhecermos e convivermos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse Enastic Digital e para poder falar junto com várias referências nacionais sobre o assunto. Falar depois do Dr. Fábio Porto é um pouco complicado, né? Mas ainda assim, eu, com fé em Deus, acho que a gente consegue trazer algumas coisas interessantes. Como você falou, Piccoli, meu nome é Edson, sou juiz de direito, presidente do Comitê Artificial do TJ Roraima. E, Piccoli, me diga uma coisa, não tem aquelas histórias que a gente somente via em filmes, séries e videogames, retratando catástrofes apocalípticas que mudavam a de viver de homens? Então, caso você tenha notado, parece que a vida imitou a arte e, guardadas as proporções, estamos vivenciando um cenário semelhante, né? E em razão dessa pandemia, fomos rapidamente obrigados a viver um isolamento social que tornou natural e necessária a mudança de hábitos e de paradigmas. Vivemos, Piccoli, uma ruptura forçada de mindset na sociedade e o judiciário não poderia ficar fora disso. As medidas necessárias para a contenção do contágio dessa doença ensejaram a conhecida edição da Resolução 313 do CNJ, que acarretou, dentre outras medidas, a suspensão do trabalho presencial de magistrados e servidores e, por consequência, a imposição do trabalho remoto. Deve ocorrer um aumento do número de conflitos sociais, que vai desbocar necessariamente no judiciário, com a proibição de continuidade de reformas em condomínios, suspensão de contratos, não cumprimento de obrigações, aumento da criminalidade doméstica, violações ao direito do consumidor, dentre outros. Agora me diz, como o judiciário brasileiro, que já se encontrava assoberbado, com 78,7 milhões de processos, em tempo de severa recessão econômica e restrição orçamentária, que impossibilita novas contratações de magistrados e servidores, vai conseguir manter a sua produtividade ou ainda aumentá-la? Em 2016, o Tribunal de Justiça de Roraima seguiu diante de uma importante decisão estratégica: investir na construção de fóruns, na realização de um novo concurso, ou investir em tecnologia, com a digitalização dos processos físicos, renovação do parque computacional e melhoria da infraestrutura de redes, data center e segurança da informação. Embora a construção de um prédio, como é claro, evidente, e a realização de um concurso público recebam muito mais visibilidade do que o investimento tecnológico, foi essa a opção feita pelo tribunal. Então, desde 2008, os processos não criminais já se iniciavam em meio digital e, a partir de 2016, nós iniciamos uma verdadeira saga para a digitalização de todos os processos em tramitação do Tribunal de Justiça de Roraima, o que redundou a implementação do processo eletrônico em todo o ciclo processual, do ingresso do inquérito policial e das petições iniciais até a remessa de recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Estávamos indo bem, até que em 2016 o Estado passou por uma grande crise financeira, a Secretaria de Justiça e Cidadania simplesmente não tinha recursos financeiros para fazer o transporte dos réus presos ao Fórum Criminal para a participação das audiências. Isso ensejou a redesignação de várias audiências, com perda de todo o trabalho de intimação, ocasionando excessivo retrabalho, aumento do congestionamento processual, alegações de excesso de prazo, reclamação das pessoas, enfim. Compreendemos que naquele momento a necessidade da realização das audiências com possibilidade de participação telepresencial. Iniciamos, então, um desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para permitir isso e que fosse também capaz de fazer o registro audiovisual de modo simples, intuitivo e fácil de usar, e que substituiria o sistema que nós utilizávamos anteriormente, que além de não ser
integrado ao sistema processual, era burocrático, difícil de ser utilizado e simplesmente fazia o registro das imagens. Era importante, então, que a ferramenta fosse acoplada ao nosso sistema processual para permitir a rápida e descomplicada atribuição ao processo com a extração de todas as informações do banco de dados. A possibilidade de participação remota telepresencial na audiência, por qualquer browser de computador, mesmo smartphone, gerava segurança e estabilidade, e foi a cereja do nosso bolo. Assim, a sua utilização descomplicada e otimizada permitiu a realização das audiências pelo juiz, inclusive sem a necessidade de auxílio de um servidor para operar o sistema. A possibilidade de participação remota reduziu significativamente a não realização das audiências por ausência, também permitiu que as audiências não fossem perdidas, mesmo nas comarcas sem provimento ou com juízes afastados. Proporcionou que a instrução e a audiência fosse realizada pelo próprio juiz competente, nos casos em que houvesse necessidade de oitiva de alguém residente em outra comarca, sem a necessidade de oitiva ser realizada pelo juiz deprecado. Chegou a permitir que a Justiça Federal fizesse as suas próprias audiências naqueles locais sem sede judiciária, o que reduziu a sobrecarga de pauta das audiências da Justiça Estadual e, ao mesmo tempo, possibilitou as audiências dos processos sob competência da Justiça Federal fossem realizadas pelos próprios juízes federais e os sujeitos processuais habituados com ela. Com esse ganho de performance, foi possível a realização de mais audiências por pauta, bem como o encerramento da instrução pela oitiva de todos os participantes. Isso gerou, Piccoli, o abarrotamento dos gabinetes, sobrecarregando os juízes com a quantidade de prova oral a ser analisada para a prolação prolação da sentença, já que a gravação das audiências e a consequente desnecessidade de registro em ata das declarações prestadas pelos ouvidos passaram a despender muito tempo revendo as audiências em gabinete. Compreendendo a possibilidade de automação de variadas atividades repetitivas de pouca complexidade, mas de grande volume, familiarizados com a tecnologia presente no mercado, que utiliza a funcionalidade Speech to Text, STT, buscamos a integração de uma delas em nosso sistema de vídeo audiência para que fizesse o reconhecimento da fala e a transcrição de modo automatizado. Isso gerou a possibilidade de transcrição, que atualmente conta com um percentual de acurácia em torno de 72%. O ganho de performance proveniente da transcrição da audiência foi tamanha, mesmo com essa acurácia, que hoje nós ganhamos uma performance, aumentamos em 100% a nossa performance, já que houve uma redução média da metade do tempo para a elaboração de uma sentença. Ou seja, naquele tempo em que o juiz usava para proferir uma sentença, ele agora profere 2 sentenças. A ferramenta se tornou tão útil, que em razão da epidemia, realizamos agora, no último dia 31 de março, a primeira posse remota de uma juíza substituta, com toda a cerimônia feita pelo nosso sistema. O presidente do tribunal de um lado, a empossada, a secretária-geral e o juiz, presidente da associação local, em outro lugar, e foi possível, além da comunicação entre eles, a gravação da cerimônia com juramento, discurso, inclusive entrega da toga pelos pais da juíza e assinatura eletrônica do termo de posse pelo SEI. Isso tudo, Piccoli, ainda com a gravação e transmissão ao vivo pelo YouTube, diretamente a partir do nosso sistema. Também nessa semana, no dia 1º de abril, realizamos a primeira sessão plenária com a participação telepresencial de todos os desembargadores. O sistema, além disso, possibilita a criação de uma sala virtual para cada unidade judicial e administrativa, possibilitando que seus respectivos servidores façam atendimento telepresencial dos interessados. Também permite o atendimento remoto de advogados pelos magistrados. Com sistema eletrônico, em todas as competências, sistemas de videoaudiência e cenas atividades administrativas, hoje quase toda atividade do Poder Judiciário roraimense pode ser realizada por teletrabalho, o que vem sido muito bom e eficiente para o contexto em que atualmente vivemos. A automação de algumas atividades cartorárias a partir da digitalização do processo, Piccoli, contudo, não foi suficiente para enfrentar o aumento gradual do número dos processos. Partindo para a análise dos impactos causados pela inefetividade do cumprimento, por exemplo, dos mandados judiciais, só em 2020, no TJ Roraima, cerca de 45% deles não foram cumpridos. Para melhor entender a situação, se
considerarmos apenas os mandados de intimação para audiência, que são aqueles que atrasam a fase instrutória do processo, 43% deles não obtiveram sucesso, gerando retardo na marcha processual, retrabalho, sobrecarga na pauta de audiência e redução da produtividade do juiz, que fica mais tempo em audiência, deixando de se dedicar à aprovação das decisões. O não êxito desse cumprimento faz com que todo esse trabalho da PEA, Piccoli, seja jogado na lata de lixo, tendo de ser novamente feito do início. Mas ainda que dê tudo certo, esse mandato seja cumprido com êxito, hoje o tempo médio de cumprimento de um mandado no Tribunal de Justiça de Roraima é de 22 dias, sendo o menor tempo, em média, de 5 dias para o cumprimento de alvará de soltura e o maior de 39 dias para o mandado de penhora e avaliação. O longo tempo para cumprimento do mandado, ou pior, o seu não êxito, representa, em média, 11,54% do tempo total de tramitação de um processo em vara civil e 9,19% do tempo de um processo em vara criminal. Embora a digitalização dos processos em todas as competências, o trabalho de cumprimento de mandatos oficiais de justiça permaneceu sendo exercido exatamente do mesmo jeito que ocorria na época do papel, permanecendo extremamente burocrático, lento e dispendioso. Para o cumprimento de um mandado desse, sem sucesso, é necessário um brutal trabalho. Um servidor para ler a decisão judicial e expedir um mandado, um servidor para imprimi-la e encaminhá-la à central de mandados, um servidor para transportá-los, um servidor para distribuí-los, um oficial para fazer a carga e realizar. Analisando a tecnologia ao nosso redor, constatamos a possibilidade de utilização de modelagem de IA, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural para a automação da expedição de mandados, ofícios, requisições e editais, de modo a serem extraídos diretamente das decisões judiciais. Para termos um número em mente, em 2019, todos os cartórios judiciais confeccionaram 234.675. A automação desses expedientes seria em torno de 136.275. Se conseguíssemos automatizar essas tarefas, nós poderíamos economizar 58% da nossa capacidade de trabalho. Isso, somado à informatização do cumprimento dos mandados por meio de APP, com utilização de tecnologia de geolocalização, comunicação eletrônica, uma impressora portátil com conexão Bluetooth, seu controle e tração de rotas, vai proporcionar um salto de desempenho nessas tarefas, com a possibilidade de realocação de mão de obra humana para as tarefas mais nobres. Assim surgiu o projeto Mandamos, que está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Justiça em parceria com o Estado de Brasília. O projeto baseia-se no desenvolvimento de um app no framework Flutter e na modelagem de camadas diferentes de IA para o desempenho dessas atividades, com processamento de linguagem natural, utilizando Python com NLTK, processamento Big Data, utilizando Spark, modelagem de IA e Deep Learning, com TensorFlow e PyTorch. Em linhas gerais, o sistema vai ler a decisão para identificar suas diligências cartorárias a ser realizada, verificando a terminação para expedição de intimação eletrônica, citação eletrônica, mandado, ofício, requisição edital, o motor vai confeccionar o documento e dar o cumprimento eletrônico. Devidamente confeccionado, ele vai ou mandar para o sistema judicial eletrônico, como o caso das citações e intimações eletrônicas, ou mandar para a central de mandados, como é o caso dos mandados, bem como os ofícios e requisições serão remetidas automaticamente por e-mail ao lado digital e o edital será enviado para publicação. Na central de mandados, o robô vai ficar responsável pela distribuição, controle e determinação da ordem de cumprimento dos mandados. A distribuição será feita em tempo real para os oficiais mais próximos do endereço, utilizando sua geolocalização a partir do smartphone e a classificação prioritária gerada automaticamente pelo sistema. Assim, Piccoli, um mandado de intimação de medida protetiva de urgência em situação vai permitir a automação da geração da certidão, que normalmente demanda muito tempo, com utilização de pré-formulário e possibilidade de incluir informações não padronizáveis. O oficial, de onde ele estiver, vai confeccionar, assinar e lançar os autos, simplesmente clicando na tela do app. E que vai já ter a extração da data, hora e coordenadas geográficas do local de cumprimento. Gente, é isso. Piccoli, os desafios são enormes, mas o desejo de superá-los é ainda maior. E assim, nós vemos que a disrupção tecnológica vai continuar empurrando o aprimoramento do Poder Judiciário na direção da tão desejada celeridade, efetividade e segurança jurídica. Muito obrigado pela atenção e um bom dia a todos. Esdras, muito obrigado pela tua participação, parabéns pela palestra, eu tentei anotar aqui
tantas tecnologias que tu falou, realmente incrível. A posse virtual, a sessão plenária, atendimento remoto, automatização do oficial, incrível. Parabéns mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo aí no Tribunal de Justiça de Roraima. É muito bom ver essa disposição toda, esse entusiasmo todo da automatização, dessa transformação. É bem apropriado o tema da disrupção tecnológica, realmente vocês estão fazendo uma referência, está mostrando que é possível fazer, né? Eu acho que o Dr. Fábio falou bem, né, que a gente avançou mais nos últimos dias do que em 15 anos no judiciário. A adoção de tecnologia realmente está sendo muito acelerada, incrivelmente. Uma crise está transformando isso em uma oportunidade. O Kuskin, que tem um livro sobre os tribunais online, né? Ele retrata muito bem essa noção que o Dr. Fábio Porto trouxe quanto à questão do judiciário se tornar um serviço. E esse serviço não precisa estar atrelado a um fórum, a um local. Pode ser tranquilamente desempenhado de forma plena a partir de um serviço judicial, por um aplicativo de celular, enfim, por um serviço online. É possível, sim, nós pensarmos num tribunal de justiça efetivo que alcança o jurisdicionado onde ele precisa. Né, um jurisdicionado que não tem mais tempo para esperar todas as pompas e todas as tradições de um judiciário que trabalha com uma noção um pouco solene, né, e próprio do direito, não é isso, Pico? Então, vamos abrir os olhos, vamos ver as transformações e vamos tocar e empurrar esse judiciário para frente. Vamos embora. Muito obrigado, Esdras, valeu. Obrigado por estar junto, obrigado por participar desse evento inovador 100% online.